Olá, voltei agora para a gente entender um pouquinho mais sobre filosofia. Vamos ver o que a gente vai estudar? Vem comigo. Para que filosofia, professora? É isso que a gente vai entender um pouquinho hoje, tá? Para quem não assistiu a primeira parte dessa aula, de certa forma, uma primeira parte, né? O que é a filosofia, que antes de entender para que serve, a gente entende para que é. Eu vou deixar um card aqui para vocês assistirem, tá? Mas vamos saber um pouquinho mais. Onde que eu vou usar isso, professora? Por que eu aprendo isso, professora? Então vamos lá. Bom, culturalmente a gente considera que algo só tem o direito de existir se for útil, se tiver uma utilidade imediata. Então a gente iguala a pergunta para quê com a pergunta qual a utilidade disso? Vou usar onde? Para que serve? Então vamos lá. O trabalho das ciências, que é visto como útil, salva vidas, traz novas tecnologias, pressupõe uma condição, pressupõe como condição o trabalho da filosofia. Então, vou falar agora alguns atributos que a gente encontra na ciência, tá? Verdade, pensamento racional, conhecimento de fatos, aplicação prática dos conhecimentos teóricos, correção e acúmulo de saberes. Poxa vida, é verdade. A gente encontra tudo isso na ciência, não dá para duvidar da ciência. A ciência é poderosa, não é, professora? Sim. Muito bem. Só que esses propósitos que a gente encontra na ciência, eles não são científicos. Eles dependem de questões filosóficas. Então, quando o cientista parte de uma verdade, de um pensamento racional, de fatos que foram apurados, né, de um conhecimento teórico para ser aplicado na prática, de coerência e correção, de muitos saberes acumulados, ele parte de questões que já estão respondidas. E quem fez essas questões e buscou a resposta para elas foi a filosofia. Entenderam? Então, até mesmo quando vocês julgam a ciência, vocês estão valorizando a filosofia. Além disso, a gente também pode entender como utilidade algo que dê lucro, né? Uma utilidade econômica. E aí a filosofia serve? Sim. Como eu falei na aula sobre o que é filosofia, nós temos a ética dentro da filosofia, que é a arte do bem viver. Alcançar uma vida correta e virtuosa que seja boa para mim e para toda a sociedade em que eu vivo. E nela a gente estuda as paixões e os vícios humanos. E não é paixão de tá, gente? São paixões, coisas que a gente faz sem pensar por impulso, tá bom? A liberdade e a vontade. Liberdade para escolher o que eu quero e vontade que me aprisiona para escolher aquilo que meu desejo quer. E a capacidade da nossa razão para impor limites aos nossos desejos. Quantas vezes a gente não fala, poxa, eu queria tanto ter aquela coisa e eu não tenho dinheiro para comprar, mas eu não vou roubar, porque é errado. Eu não vou dar na cara daquela pessoa que está me tirando do sério, porque é errado. Isso é a sua razão falando, querido, não faça isso. Sabe o anjinho diabinho? O anjinho é a razão, o diabinho é a vontade. E nos ensinando a arte de viver de modo honesto e justo em sociedade, para que toda a sociedade possa ser honesta e justa. A gente não vê isso, professora. Será que a gente exercita mesmo toda a utilidade que a filosofia traz? Fica aí para vocês refletirem. Vamos pensar mais um pouquinho juntos. Muito bem, eu trouxe para vocês um quadrinho, tá? Do Angeli, Fernando e Angeli, que fala mais ou menos o seguinte: o filho aparentemente deve ter falado pro pai que queria fazer filosofia, tá? E o pai fala: não, filho meu não faz filosofia. A mãe queria tanto que meu filhinho fosse médico, um bichinho que deve ser uma coisa estranha ali. Fala: escolhe matemática, economia. Ai, a arquitetura é tão charmoso. E o padre já vem para castigar. Vadiar é pecado, ou seja, quem faz filosofia fica vadiando, não faz nada, só pensa, né? Até o passarinho manda prestar biologia.
Então aqui estão elencadas algumas profissões que se mostram útil e a filosofia não mostra, não demonstra essa utilidade. E aí eu trouxe um trechinho de um texto da Marilena Chauí, tá? Que eu readaptei aqui para o slide. Bom, o senso comum da nossa sociedade considera útil o que dá prestígio, poder, fama, riqueza. Aqui nesse quadrinho não tá, mas possivelmente nos dias de hoje ia ter algum pai falando que vai estudar o quê? Vai jogar bola para ganhar dinheiro, vai fazer alguma coisa para ficar famoso, para ganhar dinheiro, né? Bom, não poderíamos definir útil de uma outra maneira? Então vamos ver de que maneira. Se for útil, abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum. Não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos. Buscar compreender a significação do mundo, da cultura e da história. Conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política. Dar a cada um de nós e a nossa sociedade os meios para sermos conscientes de nós mesmos e de nossas ações, numa prática que deseje a liberdade e a felicidade de todos. O que ela quis dizer aí? Ela quis dizer que se for útil, a gente não se deixar iludir pelo que já está pronto, pelo que querem que a gente seja. Se for útil a gente buscar ser o que a gente tem potencial para ser, sempre respeitando o outro. Se for útil a gente ter consciência da importância da cultura em que a gente está inserido, da arte, como ela é um tipo de conhecimento e ela pode fazer a mente expandir, e da história. Quem não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Se a gente souber que a felicidade nossa depende dos outros estarem felizes também. Então fazer o certo não é só para os outros, é para que amanhã eu continue achando que esse certo vale a pena, que esse justo vale a pena. Se eu plantar grama, eu não vou ter nada para colher depois. Se eu plantar erva daninha, eu não vou ter nada para colher depois. Se eu plantar só pimenta e não plantar uma coisinha doce para fazer o equilíbrio, também não vai dar muito certo. Né? Aquela pessoa que é sempre ardida. Então é isso que ela está falando. Aonde a gente busca utilidade? Naquilo que nos é colocado. Dinheiro é útil. Tecnologia é útil. Ser famoso é útil. Ser reconhecido em qualquer lugar é útil. Ter é muito mais útil que ser. Talvez a filosofia não tenha utilidade, porque a gente está vendo o útil de forma errada. E quando a coisa bate, quando a gente tem, por exemplo, índices altíssimos de depressão, né? Pessoas muito insatisfeitas com aquilo que trabalham, é a hora que a gente reflete, que a gente vai recorrer à filosofia. Até como forma de autoajuda, muitas vezes. Então é esse o trecho para vocês pensarem. Se a filosofia realmente se prestar tudo isso que a gente acabou de falar, talvez, e só talvez, ela seja o mais útil de todos os saberes de que os seres humanos são capazes. Muito bem, com esta reflexão, eu termino essa aula curtinha. E vocês vão ficar, embora ela seja curtinha, eu espero que vocês fiquem mais um tempo aí pensando no que da vida de vocês usariam a filosofia. Realmente ela não tem utilidade nenhuma? Só passar no vestibular? Fica aí com essa reflexão para vocês e logo, logo a gente volta com mais uma aula dessa matéria. Beijo e se cuidem. E fica comigo, não esquece.